Todos nós, por vezes, sentimos falta e saudade do tempo em que éramos simplesmente filhos. É comum, de tempos em tempos, expressarmos frases como: como eu gostaria de voltar a ser criança. Expressões como essa que denotam o prazer de ser cuidado, de ser protegido, de ser orientado, respaldado, de ter alguém que se preocupa por nós, de ter alguém que intercede por nós, que resolve os nossos problemas. Como é bom ser filho, ser amado, se sentir seguro, ter uma paternidade, uma identidade, uma referência. Como era bom ser criança. Porém, antes que você perceba, você virou pai, você virou chefe, você virou líder, você virou avô, passou a cuidar, passou a proteger, a ensinar, assumiu tantas responsabilidades, foi tão desafiado, que sutilmente, simplesmente se esqueceu de como é ser filho. Diga para o seu vizinho: acontece tão rápido, o relógio não para, o tempo não perdoa. Diz isso para ele: o relógio não para, o tempo não perdoa. Isso está estampado em nossas faces. Sim, que começa as coisas a aparecer no rosto, ruga, pé de galinha. Impossível não perceber quando nós vamos envelhecendo, não é? Estou quase que em crise. Tenho dito para a pastora amada: o Natan já está com 17 anos, se apavore, daqui a pouco você é vó. Passa assim. É difícil envelhecer, não é? Por isso que eu não vou ficar velho, eu vou ser um ancião sábio, assim como meu amigo Seu Santos. É difícil envelhecer, não é? Às vezes eu falo para a pastora: para de mascar esse chiclete que já não combina com você, você é uma jovem senhora. Chiclete é coisa de adolescente. Você tem que estar preparado psicologicamente, espiritualmente. Quando você percebe os sinais, é horrível. No começo do ano nós tivemos uma missão para o Havaí, alugamos um carro. Eu tive uma experiência marcante, terrível. Numa das estradas, por algum dos nossos destinos, de repente eu começo a sentir o assento do banco quente, 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 quente. Quase entrei em depressão, pensei: meu Deus, eu sabia que um dia isso ia acontecer, mas não achei que ia ser tão cedo, vou ter que usar fralda geriátrica. Aí eu descobri que a pastora tinha apertado um botão errado que aqueceu o banco inteiro. Aqui não tem isso, né? Lá fora neva, eles têm um botão que o banco esquenta, esquenta, esquenta. Terrível, que susto! Outro dia tomei um tombo na neve, fiquei 2 meses andando que nem velho. Ai, minhas costas não conseguia levantar. Eu falei: o que é isso? Antes eu era tão flexível, agora qualquer coisa. Ai, minhas costas, me ajuda, alguém tem Marcox, orem por mim. E nessa ordem, né? Alguém tem algum Arcox e orem por mim. Horrível. Hopi Hari, já ouviram falar nesse parque? Sábado, dia de sol, filhos merecem se divertir,
pais missionários, sempre viajando. Convidamos um casal maravilhoso, Rui e Cris, por favor, venham aqui à frente. Uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Nos acompanharam, vem cá logo, rapaz. Que coisa, rápido, a igreja te espera, fica aqui na frente. Casal maravilhoso, querido, quando você quiser passear, convida esse casal para passear. Só não leva em parque, não é a melhor programação. Porque em parque tem a altura mínima e a máxima para participar dos brinquedos. Eles não iam em nenhum brinquedo. Ela tinha a mínima e ele a máxima, não deu para brincar junto. E ele animado, ele dizia, vamos nas mancadas radicais. Comecei a me aquecer brincando com as crianças. Fui num brinquedo, sabe aquelas xícaras de antigamente que giram? Falei, essa aqui eu dou conta. Raquel dando risada, Rininha dando risada, todo mundo feliz. O brinquedo começou a girar, não deu 30 segundos. Eu comecei a passar mal. Eu falei, eu vou aguentar, não é possível, eu não estou tão velho assim, não dá 30 segundos numa xícara. Lutei contra a minha natureza. 40 segundos eu estava assim para a moça. E apontava para minha filha, para dizer, ela não está aguentando esse terror. Que coisa horrível. Montanha-russa, então, fui na infantil. A infantil tinha 2 curvas. Na terceira, o que está acontecendo? Estou meio bibinha? Estou estranho? Será que já é a idade? Coisa terrível. Mas o tempo faz isso, nós nos tornamos duros, inflexíveis, práticos, objetivos, robóticos até, caminhando para aquilo que nós nunca quisemos ser. Eu estou sentindo que com o passar dos anos eu vou virar um velho ranzinza. Orem por mim, igreja, quem vai orar diz amém. Coitada da pastora. Sabe qual é o perigo maior? Quando nós nos esquecemos de ser filho, nós acabamos nos distanciando da realidade de termos um Deus que é Pai. Quando eu me lembro o que é, quando eu não me lembro do que é ser filho, eu simplesmente não consigo me relacionar com um Deus que é Pai. Se eu ignoro conceitos de filiação, de paternidade, meu relacionamento com Deus está fadado à frieza, à monotonia, ao esgotamento, a um peso, a um fardo. Se não me relaciono com Deus como Pai, o meu cristianismo será terrível. A leitura da Bíblia vai se transformar na mais enfadonha entre todas. A oração será um martírio, vir à igreja, um esforço religioso tremendo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 12. Verso 1. Quem for achando vai dizendo, eu creio. Eu também. Posso? Diz o texto: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa
será proclamado dos telhados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Até aí. Fica com a sua Bíblia aberta em Lucas. Acautelai-vos, estejam em alerta, cuidado com um sério risco. Há um fermento por aí, disse Jesus, o fermento dos fariseus. Fariseus, uma facção judaica, política, religiosa, de judeus zelosos, porém excessivamente preocupados com o aparentar espiritualidade. E normalmente era só isso o que faziam. Quando nós nos preocupamos em aparentar algo, essa é exatamente a impressão que deixamos. Um povo preocupado com aquilo que exteriorizava. Na verdade, um grupo por Jesus comparado a sepulcros caiados em Mateus 23, 27. Nas épocas de festas religiosas em Jerusalém, os túmulos, para que não fossem pisados pelos peregrinos visitantes, eram pintados com cal. Então, por fora, eles tinham uma aparência boa, estavam pintados como novos, mas por dentro continuavam carregando morte, sepultando morte. Sepulcros caiados aparentam algo que não estão vivendo, por dentro estão de um jeito, mas insistem em aparentar, em revelar algo diferente. Hipocrisia era o fermento, do grego hipokrites, tem o significado de ator, intérprete, artista de teatro, impostor. Hipócritas, artistas, representam a própria vida, a própria comunhão com Deus. E por que fermento? Porque está escrito em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda a massa toda. Jesus falava sobre o poder de uma medida de hipocrisia. Um pouco de hipocrisia tem o poder de influenciar toda uma filosofia de vida, toda uma forma de pensar, de influenciar o relacionamento com Deus, de influenciar a própria caminhada, o próprio ministério, os pensamentos, os conceitos, a própria fé. Na verdade, Jesus aqui questionou a postura desses homens religiosos e ensinou muito sobre forma, conteúdo, exterior, interior, fachada, essência. Apontou para a necessidade de valorizarmos o mais precioso, aquilo que somos, aquilo que vivemos, aquilo que sentimos. Provou o quão sem valor é a preocupação excessiva com a imagem, a autopreservação da imagem. Esses são dias em que nós cristãos nos preocupamos demais com a nossa própria imagem, mas nos esquecemos de que a imagem e a autoimagem é algo que também tem que ser levado para a cruz, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E se nós quisermos realizar algo para Deus nos próximos anos, temos que entender que não podemos depender de nossa própria imagem. Se isso não mudar agora, Deus usa as circunstâncias para destruir a tua própria imagem, para que você passe a depender da imagem de Cristo em você. Jesus fez campanha, algumas, em seu ministério, e uma delas era ante a hipocrisia. Cuidado, acautelai-vos. Olha aí, há um fermento de fariseu, há uma hipocrisia cegando
desviando, impedindo a vida daqueles que deveriam me seguir e me adorar em espírito e em verdade. Diga para o seu vizinho: imagem é importante, mas não é tudo. Diga para ele: não é um palco, é a sua vida. Por quê que nós nos preocupamos ainda tanto com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar? O texto é tão claro, são palavras de Jesus. Não temam, não se preocupem com o que os homens podem dizer ou com o que os homens podem fazer. Antes deem valor, tenham temor daquele que ainda matando lança a alma no inferno. Usou um extremo aí. Não temam os homens, o máximo que eles fazem com você é matar a sua carne. Ele falava isso a um público que lá na frente sofreria martírio por amor à causa, por amor ao reino, por amor a Cristo. Não se preocupe com o que os homens vão dizer, com o que os homens vão pensar, mas antes dê valor à imagem que Deus tem de você. Por quê que nós ainda salientamos e priorizamos a aprovação dos homens? Diga para o seu vizinho: por quê? Nós respondemos tudo bem. Diga em voz alta: por quê? Nós respondemos tudo bem, quando na maioria das vezes não está tudo bem. Por que a máscara da santidade, da perfeição, quando muitas vezes estamos lutando para simplesmente permanecer de pé? Por que a preocupação em aparentar algo que não estamos vivendo? Quantas vezes vazios, opressos, atormentados, mas mantendo aquela postura de super espiritual? Diga para o seu vizinho: você é filho de Deus, haja como filho. Você é filha de Deus, haja como filha. Amém, igreja? Há um Deus maravilhoso, que apesar de todo o seu poder, de todo o seu planejamento estratégico para o evangelismo mundial, de todas as suas exigências em conduta, um Deus que continua sendo Pai. Você já está em Lucas, passe para o capítulo 15. Verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa
a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Jesus foi pelos religiosos questionado em função da razão que o levava a estar próximo, a jantar, a ter tempo, a andar com pecadores, pessoas que eram destituídas da honra do alto clero, pessoas que se dirigiam à multidão como a multidão de pecadores. E Jesus, para justificar o seu grande amor, usou 3 parábolas, uma delas a parábola do filho pródigo. Esta história tem muitas lições, uma ilustração que tem muito a nos revelar. Nós precisamos mais do que ninguém entender, guardar e praticar o princípio: eu sou filho, eu tenho um pai. Se o meu relacionamento com Deus estiver fundamentado nessa verdade, nenhum escândalo, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade, nenhum revés me tirará da presença de Deus. Amém? Se eu entendo que o meu relacionamento com Deus é de filiação e paternidade, não há força sobrenatural ou natural no mundo físico ou sobrenatural capaz de me afastar da presença do meu Deus. Por piores que sejam as circunstâncias, por mais difícil que seja a situação, elas ainda continuam sem força suficiente para destruir filiação. Quem crê diz amém. Entenda de hoje para todo sempre: filho é filho e nunca vai deixar de ser filho. Amém? Pai é pai e nunca vai deixar de ser pai. Por piores que sejam as brigas e os desentendimentos entre o pai e seu filho, o filho nunca deixa de ser filho, o pai nunca deixa de ser pai. Amém? Meu pequenininho de 5 está numa fase incrível. Ele aprendeu a argumentar como ninguém em relação às suas petições. Ele não é um carinha que vira para o pai e diz: me leve para o McDonald's, mas ele mexe com as emoções do pai. Ele diz: pai, tem tempos que nós não vamos no McDonald's. Ele é subjetivo, ele é inteligente, ele joga com você. Ele aprendeu que a sua objetividade estava dando em nada, e quando ouvia um não, ele chegava a um ponto de me ameaçar, dizendo: então eu não vou ser mais seu filho. Alguém já escutou isso aqui? Do rebento? Eu não vou ser mais seu filho. Passava 5 minutos, ele percebia que aquela afirmação não tinha efeito nenhum, e que ele continuava sendo meu filho, e que eu continuava sendo seu pai. Então isso o levou a um aperfeiçoamento terrível. Esses dias, ao escutar um não, ele me driblou de um jeito, porque ele entra numa parte que toca qualquer pai. Ele filosofou quase, ele disse: pai, quando eu crescer, eu vou ser um pai que nem Deus é pai. Eu vou dar tudo o que meu filho pedir. E conclui dizendo: eu não vou ser igual você. Eu olhei para aquele toco de cabelo Chanel e falei: como assim? Que poder de persuasão é esse, menino? Aí perguntei: você vai ser advogado? Com esse poder de convencimento? Ele olhou bem para mim e disse: não, vou ser pastor. Mas completou, disse: eu vou ser pastor e espião. Olha que coraçãozinho, eu vou salvar todas as crianças que o homem do saco raptou. Olha que coração para o resgate, já voltado para missões.
Ainda convenceu a irmã. Falei, você, Raquel, vai ser o quê? Ela disse, eu vou ser princesa. Ele disse para a irmã, isso não existe. Não dá para ser princesa. Mas você quer ser espiã? Eu vou precisar de ajudantes. Esse cara, convencendo a irmã a sonhar o sonho dele, que coisa incrível. Nós temos muita facilidade em crer na paternidade e em toda a sua benevolência, enquanto acertamos. O maior engano que temos cometido é acreditar que os nossos erros, que os nossos pecados, que as nossas falhas nos destituem da filiação. Não é o tipo de coisa que saímos por aí dizendo, mas nós sabemos o peso que carregamos quando pecamos contra Deus, quando pecamos contra os céus, quando pecamos contra o corpo. Nós sabemos como é difícil lidar com os nossos erros, com as nossas faltas. Sabemos o quanto é difícil receber e sentir o perdão de Deus. Nós falamos sobre perdão, nós perdoamos, nós pregamos sobre o perdão, mas quando precisamos nos sentir perdoados, meu Deus, que desafio temos pela frente. Será que Deus deixou de ser pai? Ninguém diz isso, mas nós nos pegamos murmurando, com frases do tipo, não mereço mais, não consegui, não deu certo para mim. Quantas pessoas hoje se desviaram de sua fé, simplesmente porque toparam com essa dificuldade, não conseguiram ir além? Não consegui, não sirvo para isso, não haverá outra chance. Igreja, tristeza, pesar, para arrependimento, ok, é o caminho, é o passo necessário para a reconciliação, mas é algo muito diferente do que a maioria vem sentindo. É um sentimento de rejeição. Errei, Deus não vai me amar mais, Deus não vai me usar mais, Deus não me quer mais, não sirvo mais para o ministério, Deus vai levantar um outro, comigo já não vai mais funcionar. Um sentimento de rejeição, de reprovação. Falhei, não passei na prova. Meu papel agora é ficar aqui quietinho até Jesus voltar, porque se bobear, eu perco o céu. Não consegui, e quer dizer então que Deus vai te abandonar? Nunca! Mas quantas pessoas dentro da própria igreja, servindo em ministério, se sentindo abandonadas por Deus? Não mereço. Sentimento de desmerecimento. E quem que aqui merece? Pergunta para o seu vizinho, quem merece? Você não merece, mas quem merece? Não se trata de mérito, se trata de graça. Se fosse por merecimento, eu era o primeiro a não estar de pé nesse altar. Diga para o seu vizinho, não se trata de mérito, se trata de graça. Amados, mesmo distante, aquele filho pecou, aquele filho errou, escolheu se afastar do pai, mas mesmo distante, a figura do filho ali não nega a sua paternidade. Ele sabe que tem um pai em todo o tempo, mesmo longe, mesmo errado, ele se sente filho. Toda vez que ele menciona a sua paternidade, ele usa o termo pai. Verso 17, quantos trabalhadores de meu pai? Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Verso 18, ainda lhe direi, pai, pequei. Verso 21, quando retorna, exclama, pai. Era pai, eu errei, eu falhei, eu me sujei, eu me distanciei, mas eu sou filho, o Senhor é pai.
filho, mentalidade de filho, sentimento de filho, coração de filho. Sabia que era herdeiro, sabia que tinha parte naquilo. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, tem parte no reino, é filho. Me dá a parte que me cabe, ele disse, dos meus bens, no verso 12. Ele sabia o que lhe era promessa, o que lhe era de direito. Como temos sofrido por simplesmente nos relacionarmos com Deus como servos. É ótimo servir, nós somos servos. Ser escravo de Jesus é maravilhoso, me algema Jesus, para que não me distancie de ti. Só não posso esquecer que além de tudo, de ser vaso, de ser instrumento, de ser servo, de ser talento, de ser canal de Deus, eu sou filho. Diga para o seu vizinho, eu sou filho. Diga em voz alta, acho que você não está entendendo, eu sou filho. Diga para o inferno escutar, eu sou filho. Filho. Olha bem para o seu vizinho, profetiza na vida dele. Diga, mesmo com essa sua cara, você é filho e é herdeiro. Aplauda o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Eu sou filho, eu sou herdeiro. Me dizem que parte da Bíblia o amor de Deus ficou associado aos meus erros ou acertos. Alguém me conta? Muito pelo contrário, Ele nunca vai deixar de me amar, Ele nunca vai me abandonar, nunca vai me rejeitar. Sou filho. No verso 13 nós percebemos que filho desfruta de liberdade. Ele não estava morando com o pai, junto ao pai por interesse ou obrigação. Ele é livre, filho é livre. Diga para o seu vizinho, filho é livre. Eu sou livre, você é livre, amém? Alguém te acorrentou e te trouxe arrastado para a igreja hoje? Alguém saca o chicote e te ameaça, se não servir, se não entrar no ministério, vai levar 39 chibatadas porque 40 morre. Aconteceu isso aqui? Eu sou livre, você é livre, filho é livre. Deus dotou todo ser humano de capacidade de escolha, e Deus respeita mais do que nós mesmos as nossas escolhas. Ele não interfere em nossas decisões. Às vezes você vê pessoas se distanciando, errando, escandalizando, pecando, e surge uma dúvida: Deus, por que o Senhor não impediu? Ele respeita, Ele nunca vai te obrigar. Você é filho, você não é escravo, amém? Escravo faz com medo, escravo faz com motivações das mais variadas, menos essa. O filho é diferente. Deus não obriga. Deus poderia ter impedido Adão e Eva de pecar lá no jardim, de trazer a maldição para a humanidade, de cavar o abismo que cavaram entre Deus e os homens. Por que Deus não o fez? Porque Adão era filho, Eva era filha. Vocês vão quebrar a aliança, vocês vão ter que lidar com as consequências, mas eu respeito. Deus já sabia que Adão e Eva iriam fazer o que fez, sim. Por que deixou? Porque respeita, e respeita a tua escolha, respeita a sua decisão. Se você virar e falar: Deus, vou me afastar, é tua escolha. Deus, vou me entregar aos desejos da minha carne, é tua escolha. Deus, vou esfriar, vou deixar de buscar, é tua escolha. Ninguém mais é responsável por isso, tão somente você. Obediência é ato de liberdade, amém? Para a liberdade o Filho vos chamou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Obedecer a Deus não é ato de escravidão, não é ato de submissão cega, mas é ato de liberdade. Eu posso obedecer como posso não obedecer, eu posso considerar como desconsiderar, eu tenho essa escolha. Amém? Ah, mas estão te podando nessa igreja, você está deixando de fazer tantas coisas. Não há homem na terra com poder de me dizer o que eu faço ou deixo de fazer. Eu escolhi, usando a liberdade que Deus me deu, levar a sério a Escritura Sagrada. É a minha escolha, eu sou livre. Diga para o seu vizinho: eu sou livre. Repete em voz alta: eu sou livre. Eu sou filho e eu sou livre. Mais alto: eu sou filho e eu sou livre. Sou filho e sou livre. Aleluia! Aleluia! Sou filho e sou livre. Eu escolho andar com Deus, eu sou livre para decidir. Santificação é resultado de amor, de relacionamento verdadeiro com o meu Pai. Não ande com Deus por outros motivos. Não ande com Deus por constrangimento. Não ande com Deus porque do contrário o diabo vai te pegar. Ande com Deus porque você o ama. Busque a Deus porque você é filho, que você quer estar com seu Pai. Você é livre. Ninguém te obriga a servir. Ministério é ato de liberdade. Servir, escolher servir, dedicar os dons, pagar um preço, se envolver, é ato de liberdade. Eu escolhi aceitar a minha chamada, eu escolhi mergulhar no meu ministério, eu sou livre. Diga: eu sou livre. Agora, quando nós temos tanta liberdade assim, nós precisamos estar antenados para o seguinte fato: eu sou livre, inclusive, para errar. Diga: 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se eu disser que não erro, se eu disser que não tenho pecado, estou me auto-enganando e a verdade de Deus não está em mim. Nós vivemos como que se depois de Jesus nós perdêssemos o direito de errar. Antes vale tudo. Você matou, roubou, se drogou, o que foi? Não tem problema, vem que Jesus te perdoa, os pecados serão lavados, remidos, você vai ser santificado, vai ser uma beleza. Antes, depois, o coração de Deus não é o mesmo? O amor não é o mesmo? O perdão não é o mesmo? Se eu errar agora, Ele vai agir de forma diferente. Ah não, errou, errou. Ela, mas como? E você vira um caso. Ele errou. Que horror. Falhou, pecou. Que isso? Quantas vezes nosso posicionamento tem sido pior do que o do Sinédrio? Errou, pecou, vamos crucificar, apedrejar ou matar queimado? Mas como? Errou, não, errou. Errei. Diz o seu vizinho: só não erra quem não tenta. Amém? Quer ver alguém que não erra? É alguém que nunca fez nada e nunca vai fazer nada. Porque quem se determinar e se predispor a fazer, vai errar. Uau! Diga: estou me sentindo mais leve. Vai errar.
Quem tenta, quem vai para o campo, quem abraça a missão, quem se envolve com Deus, quem deseja realizar, vai errar. Agora vai ter que errar para poder aprender a acertar, amém? Vai aprender com os erros, vai crescer com os erros, vai ministrar lá na frente pessoas que estão cometendo os mesmos erros, mas vai sair do erro fortalecido, com uma nova disposição, vai aprender. Não sou Deus, não sou de ferro, não sou super, sou ser humano, eu erro. Vai ter mais misericórdia, vai extrair lições sobre humildade, vai entender melhor os erros dos próximos, vai poder ser pastor, vai poder ser pastora. Errei, mas aprendi com o erro, me arrependi, me consertei. Deus sabe quando nós erramos, não sabe? Deus sabe que nós vamos errar, não sabe? E eu te digo que às vezes Ele está por trás disso, porque Deus transforma até maldições em bênçãos, e por vezes Deus permite que você erre, dá até um empurrãozinho, porque você erre mesmo. Ele quer que você erre, Ele conta com esse seu erro. Às vezes Ele permite que você vá até o seu limite da independência, para voltar com Ele, para Ele com tudo. O paciente escutou do doutor: você tem mais 5 minutos de vida. Ele, desesperado, perguntou: o que o senhor pode fazer por mim? O médico respondeu: no máximo um miojo. Às vezes Deus deixa, você está contando com a ajuda externa, com as suas possibilidades, com o seu ultra relacionamento poderoso e influente, com a graça que você tem com o planeta, e daqui a pouco o máximo que vão fazer por você é um miojo. Aí você vai lembrar do teu pai: ai pai, não foi assim com esse filho? Teve um momento que ele foi amado, querido, desejado, convidado, VIP, foi acabar o recurso financeiro, entrar em luta, que ele desejou comer comida de porco, e nem isso lhe ofereciam. Tem gente que prega dizendo: ele comeu comida de porco. Leia a sua Bíblia. Ele queria, ele sonhava com a comida do porco, e nem isso lhe ofereciam. Aí ele lembrou: opa, eu tenho um pai. É às vezes o que Deus permite que aconteça conosco. Agora, queridos, perceba que esse filho, que se sentia filho, que entendia o amor, que reconhecia o pai, num determinado momento, quase que cedeu a uma tendência religiosa. Vamos ao texto, eu sei, é redundância, mas só para lembrar: viver longe do pai e dissolutamente gera necessidade, desequilíbrio e desespero. É o que acontece com ele. Só que o verso 17 diz: ele cai em si. Os trabalhadores, os servos do meu pai, têm fartura, tem com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Tem hora que cair em si é o único caminho. O quê? O meu pai, o meu Deus tem amor, tem paz, tem alegria, tem bênçãos, tem promessa para a minha vida, tem um plano para o meu futuro, tem unção, e eu aqui, depressivo, ansioso, com medo do futuro, me sentindo sozinho. Opa! Eu tenho um pai, eu tenho que me lembrar do meu pai. Ele cede praticamente à pressão, porque o erro deforma. Os nossos erros e os nossos pecados deformam a nossa visão. Os nossos erros, as nossas falhas, distorcem a nossa autoimagem, distorcem princípios espirituais, a mentalidade é afetada, as convicções se enfraquecem diante da voz da acusação. Eu sei, eu sou filho, mas olha o processo
que esse filho começa a ter que enfrentar. De repente ele lembra, eu tenho um pai, então ele direi, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. É uma chance só que eu tenho, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. Olha a mentalidade como começa a mudar, a acusação, a condenação, pequei, errei, não tenho mais dignidade, não posso ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, me trata como um dos teus servos, me trata como um dos teus funcionários, porque um servo teu tem muito mais do que eu estava tendo longe de ti. Quando pecamos, inconscientemente nós esperamos que Deus nos trate com essa indiferença. Quer dizer que eu continuo sendo filho, mas agora você é um filho do segundo escalão? Eu continuo sendo filho, mas agora um filho que fica lá encostado, que não tem muita atenção do pai? Continuo sendo filho, mas me vejo muito mais como servo, como escravo. Me deixa voltar, Deus, mas me dá uma chance, só de ficar aqui, porque eu sei que o que eu estava vivendo contigo, eu nunca mais vou viver. De onde surgiu essa ideia? Diz para o seu vizinho, Deus não vai te rebaixar da condição de filho, nunca, nunca, por mais equivocadas que tenham sido as suas caminhadas, por pior que tenha sido o erro, Deus nunca rebaixa um filho ao nível de escravo. Filho é filho, diga amém. Mas é melhor ser escravo de Cristo do que escravo do pecado. Ótimo, mas Deus tem mais, amém? Deus tem mais. Engraçado, porque ele entende, ele percebe que a escolha foi errada. No momento de incerteza, de dúvida, de independência, ele faz o que fez, mas depois ele percebe, não é isso que eu quero, não é isso que eu escolhi para mim, não é o que eu gostaria de estar vivendo. Ele tem que lidar com as consequências do pecado? Tem. Ele chegou quase que no nível chiqueiro, um pouco mais, morava com porco. Terrível. Agora, qual foi a atitude do pai? O pai o recebe, e o pai o perdoa, amém? O pai o recebe de coração aberto, com alegria. E o que motivou esse filho a voltar na intensidade que ele vinha tendo com Deus, ou com o pai? Foi o fato dele saber que o seu pai era um pai amoroso, que seu pai era um pai bom, que seu pai era um pai justo. Se ele tivesse em sua mente a ideia de que o pai era injusto, era duro, não era perdoador, se ele concebesse um pai desse, ele não voltava nunca. E sabe por que há milhões de cristãos desviados hoje nessa nação, simplesmente por não conseguir entender um pai perdoador, um pai misericordioso, um pai que ama, um pai que perdoa. Esses são dias em que nós mais do que nunca precisamos quebrar com o legalismo e a religiosidade em nosso meio. Sinta-se aceito, sinta-se filho, sinta-se perdoado, sinta-se amado, sinta-se cuidado. Você tem um pai. E se houver erros, se houver falhas, que elas não sejam a regra, mas a exceção. E quando essas acontecerem, lembre-se de que diante do teu pai há um advogado que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado que é fiel, que é justo e que tem poder para te perdoar e te justificar de toda injustiça. Ele vai te limpar. Agora não é porque caiu que tem que ficar caído. Já pequei mesmo, então agora já foi. Como?
Não é porque errou que tem que continuar no erro, não é porque tropeçou que tem que desistir de tudo. Errei, pequei, reconheço, me volto ao meu Pai como filho, sou recebido, sou perdoado, sou restaurado, para a glória e honra do nome dEle, para a glória e honra do nome dEle, para a glória e honra do nome dEle, aleluia. Não viva às margens da plenitude. Eu estou falando a pessoas que se sentem hoje assim, falharam, erraram e nunca mais conseguiram viver o que já tinham vivido com Deus. Não viva às margens da totalidade de Deus para a sua vida. Sinta o perdão e esteja pronto para recomeçar, porque essa é a vontade do Pai.